professor Carlos Alberto Souza e hoje vamos falar sobre atos administrativos. Os atos administrativos, via de regra, são praticados por servidores públicos que estão lotados num cargo público. Esses servidores públicos, eles alcançam esse status por conta de terem sido aprovados em concurso público de provas e títulos e passam a lotar o respectivo cargo público. Esse cargo público, criado por lei, ele está dentro de um órgão público. Este órgão público, ele não tem capacidade para, em regra, estar em juízo. Quem age em juízo é o próprio ente público. Então, esse órgão, ele pertence a um determinado ente público, órgão da administração direta, por exemplo, a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. Então, o ente público que detém a capacidade de estar em juízo, a capacidade de realizar as coisas públicas, entretanto, é um ente que determina por conta da lei de que seu agente público, que é o servidor público, atue no desempenho daquela missão que está instituída por conta da lei. Ou seja, a administração pública só age quando a lei determina. Dessa forma, a administração pública, quando tem que desempenhar uma atividade pública material, essa função material ela é desempenhada por um agente público que vai praticar, via de regra, os atos administrativos. Esses atos administrativos, eles são pautados estritamente dentro da lei ou mesmo em alguns regimentos administrativos. Então, o administrador público, quando age, ele não age por vontade própria, ele age por vontade do próprio Estado, ou seja, quando o administrador público atua realizando o ato administrativo, na verdade é o próprio Estado que está ali agindo. Um exemplo bem clássico. Quando estamos caminhando por uma rua e ali nos deparamos com um agente da fiscalização ou um agente da polícia, obviamente quem está presente não é o agente, pessoa física, é o próprio Estado, porque aquele agente, ele desempenha a atividade do próprio Estado. Então, é verdade que quando aquele agente age com violação do direito alheio, o Estado é responsabilizado de forma objetiva. Então, esse agente, ele é o próprio Estado que ali está presente, com base na supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O ato administrativo praticado pelo agente, ele deve observar os elementos de sua constituição. Por exemplo, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A doutrina amplamente majoritária diz que a competência, a finalidade e a forma são atos vinculados e o motivo e o objeto são atos discricionários. Dessa feita, a competência ali para a prática do ato administrativo por aquele agente não pode ser qualquer agente, e sim um agente do qual a lei lhe dê aquela atribuição de realizar aquele ato, sob pena de usurpação de poder ou de violação do direito. Assim, o agente que naquele momento está agindo, atuando, a lei lhe deposita essa competência. Por exemplo, a competência do advogado federal, ele decorre da própria lei. O agente do delegado de polícia, o ato praticado por ele, decorre da própria lei.
O agente praticando um ato do qual ele não está competente, obviamente esse ato é nulo. Assim, a lei determina para alguns servidores a competência para o respectivo ato. Esse ato administrativo, obviamente, ele é pautado por uma forma. Esta forma é, via de regra, vinculada. Excepcionalmente, podemos ter algum tipo de ato praticado pelo administrador de que não seja vinculado a uma forma. Por exemplo, quando um policial de trânsito está no seu mistério, ele pode simplesmente, utilizando um apito, aplicar atos processuais, atos administrativos, no qual toda a comunidade respeita e não há nenhuma formalidade em relação àquele ato. Mas o administrado entende que aquele ato é previsto em lei, daquela condução daquele agente de trânsito. Mas, via de regra, os atos, eles são vinculados a uma forma. Se essa forma não for obedecida, nós teremos aqui uma eiva, um vício insanável. Então, nós temos competência, forma. E todo ato administrativo, ele tem, implícita ou não implicitamente, uma finalidade pública. Por quê? A administração pública, ela serve ao administrado, porque o cidadão é o possuidor da coisa pública, da res pública. Então, todo aquele ato praticado pela administração pública, ela tem uma finalidade. Se essa finalidade não for observada, nós teremos então um desvio de finalidade, ou seja, quando o agente ou um particular age contrário ao que é previsto para a finalidade pública. No caso específico, aqui nós temos que um agente, quando ele age em vontade própria, para interesse próprio, ele está violando o princípio da finalidade pública. Por outro lado, nós temos que o motivo e o objeto são discricionários. O objeto é a perseguição do ato. E o motivo, o próprio nome já está balizando. É a motivação para aquele objeto, pela perseguição daquele objeto. Então, esses atos, eles variam, tanto o objeto quanto o motivo. Desta feita, o ato é tido como vinculado à lei. Ou seja, não há para o administrador uma análise. Ou ele age daquela forma, ou ele não age. Quando o ato é discricionário, o agente ele tem algumas formas que ele vai indicar para perseguir o ato. Mas essas perseguições, essas formas, esses modos, devem ser de um jeito que traga benefício para a sociedade e menos ônus para o administrado. Então, irá se eleger uma forma da qual esse administrador deverá realizar o respectivo ato. Entretanto, tendo em vista que a administração pública só age quando a lei determina, todos os atos são vinculados à lei. Mas em alguns casos, há essa discricionariedade simplesmente para eleger uma forma de que esse ato seja realizado. Assim, todos esses atos administrativos praticados pelo administrador público também devem seguir princípios expressos na Constituição. Por exemplo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O primeiro desses atos, ou desses princípios, melhor assim dizendo, princípios tidos como constitucionais expressos, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade norteia que a administração pública só deve agir quando houver a indicação, o indicativo de que a lei está determinando que se haja daquela forma.
O administrador público não pode agir em hipótese alguma sem que a lei preveja. Por exemplo, nos crimes de ação pública condicionada à representação, não pode o delegado, que é um agente público, nem o Ministério Público, que também é um servidor público, eles não podem agir de ofício sem a provocação da vítima, do cônjuge, do ascendente, do descendente ou irmão. Porque a própria lei diz que somente se procederá com a representação criminal. Logo, a lei já dá um indicativo de que aquele agente só está legitimado a agir quando houver uma autorização dessa vítima. De igual forma, o administrador público, quando ele vai proceder a uma licitação, ou seja, dar início a uma licitação, deve ser um agente competente para editar aquele ato, deve haver uma finalidade, uma forma, um motivo a ser perseguido e um objeto, porque a própria lei já determina que tenha que ser feito dessa forma. Para o particular, ele pode fazer tudo que a lei não veda. Se a lei não veda, ele pode agir. Se a lei veda aquela conduta, ele não deve agir. A administração pública, de outro modo, ela somente deve agir quando a lei determina. Essa finalidade, nós temos prerrogativas e direitos. Essas limitações se dão por dois motivos. Limitação do poder estatal por conta da lei, já que nós temos dois princípios, supremacia do interesse público e a indisponibilidade dos bens públicos. Logo, esse administrador público, quando ele age, via de regra, quando ele age com poder de império, ele está utilizando a supremacia do interesse público sobre o privado. Logo, para conter este poder, nós temos uma limitação à indisponibilidade dos bens públicos. Então, para que não haja essa indisponibilidade, nós temos que deve ser respeitado o império da lei. Então, essa legalidade é a legalidade do qual há uma limitação do poder estatal, principalmente por conta do seu agente, do servidor público. Assim, o servidor público somente deve agir com base estritamente na lei. Deverá haver a previsão legal. Então, esta lei já tipificou uma determinada conduta administrativa a ser perseguida, irá designar também uma autoridade competente para a prática daquele ato. Por outro lado, nós temos o princípio da impessoalidade. Este princípio, ele está previsto na Constituição justamente para evitar que o administrador público ele atue em vontade própria, utilizando-se do poderio estatal. Este princípio da impessoalidade ele está ligado ao princípio da finalidade pública. Logo, o servidor público ele deve agir com base nos interesses da comunidade, do administrado, e não com base em interesse próprio. Ainda que o interesse perseguido pela administração pública em prol dos administrados alcance também aquele agente público, entretanto, de forma difusa, esse servidor público ele simplesmente está se beneficiando de forma genérica. Ele não pode se beneficiar de forma própria, mascarando um ato administrativo. Ou seja, não pode o administrador público se beneficiar da máquina administrativa, nem de forma direta ou indireta, contrariando o que prevê a lei. Por isso que o princípio da impessoalidade ele está ligado ao princípio da
finalidade, porque o agente público, quando ele, via de regra, com base no concurso público de prova de títulos, ele é provido num determinado cargo, ele vai funcionar, atuar, com base no que a lei prevê, em aspectos para serem perseguidos em prol da comunidade. Por outro lado, o princípio da moralidade é a moralidade objetiva, a moralidade do qual, ora servidor, ele deve se pautar na melhor conduta de proteção ao bem público, de zelo da coisa pública, da máquina pública, porque aquele bem do qual ele tem ali, naquele determinado momento, que está atuando no seu cargo, ele tem que zelar pela coisa pública, sob pena de, a qualquer momento, ter contra si uma sindicância, um processo administrativo disciplinar, por conta de que a coisa pública ela deve ser conduzida como se aquele bem fosse também do administrador público. Não há mais espaço para o servidor público que dilapida, que não valoriza, que não dá um trato cabível para a coisa pública. Então essa moralidade é no aspecto objetivo de que a coisa pública ela tem que ter uma destinação, tem que ter um zelo. E essa destinação é o próprio administrado, o servidor público deve conduzir da melhor forma e com o maior zelo. A publicidade, que é também outro princípio constitucional, quer dizer que a regra é que todo ato deverá ser comunicado para o administrado. A população tem que ter conhecimento de todos os atos que são produzidos, praticados. Essa é a regra. Um contrato que foi celebrado, as contas do presidente da República, as contas do governador, do prefeito, uma suposta licitação, compras, todos esses atos eles devem ser publicados nos respectivos diários. Essas contas deverão ser demonstradas para a população. Quer queira ou quer não, estes atos devem ser públicos, excepcionando naqueles casos onde não se deve dar conhecimento de questões estratégicas, atos de governo, soberania. Mas quando o ato é taxado como administrativo, deve-se dar a publicidade extrema, até para que o cidadão possa peticionar, questionando, representando, inclusive apresentando em juízo ação popular para nulidade de atos administrativos que violam a moralidade pública, atos que tragam prejuízo para a sociedade. Dessa forma, o princípio da publicidade é basicamente o acompanhamento, a fiscalização dos atos praticados pelo administrado, sob pena de nulidade do ato de responsabilidade daquela autoridade que ali praticou o ato e não deu publicidade dele. Por último, a eficiência. A eficiência é um princípio que foi inserido recentemente na Constituição Federal e que determina que os atos administrativos não bastam que eles sejam céleres, não basta que ele seja praticado com base na publicidade, na legalidade. Deve ser praticado com base na legalidade, deve-se dar publicidade, porém esse ato ele tem que alcançar a eficiência, ou seja, tem que satisfazer a vontade almejada da sociedade, com menos custos, menos gastos, atos praticados com qualidade, inclusive com servidores aptos a praticar o respectivo ato administrativo. Por exemplo, deve-se
conduzir o servidor público a ter palestras, cursos, inserir o servidor público no respectivo órgão do qual ele tem afinidade, do qual ele se preparou. Deve se preparar esse servidor o máximo possível para que ele dê para a população um serviço de qualidade. Não basta que ele apenas pratique respectivo ato administrativo. O ato deve ter excelência e com menos custos, menos gastos, porque aí nós estaremos tendo retorno com base também na observância da moralidade objetiva. Menos gastos, menos prejuízos, melhor estratégia e maior qualidade. Então, o ato administrativo, ele é praticado com base no princípio da legalidade. Essa legalidade não é a legalidade estrita, é a legalidade ampla, porém, via de regra, o agente ele deve ser competente para a prática do respectivo ato. Ele deve estar lotado no respectivo órgão. Ele deve estar lotado também no respectivo cargo, que decorre sempre da lei. E esse agente, quando pratica o respectivo ato, na verdade, quem está praticando o ato é o próprio ente público. Ora, a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, a administração pública direta, ou a autarquia, fundação pública, economia mista, empresa pública, administração pública indireta. Então, nós temos que este ato praticado, ora por empregado público, na economia mista e na empresa pública, ou na administração pública direta, ou na administração pública indireta, esse agente, ele deve ter ali a sua competência por conta de ter sido aprovado no concurso público.